E aí, estamos de volta com o segundo bloco do Sim Solution. Hoje falamos agora no primeiro bloco com o Cristiano. Ele é um grande amigo nosso e traz aí a orientação a respeito de aplicativos, né? A tecnologia voltada para o condomínio, que, aliás, vem tomando conta de tudo, né, na vida das pessoas em função da necessidade, né? Hoje, quem não está online está, de fato, em quarentena, né? Então, nós procuramos sempre orientar e fazer com que isso realmente fique cada vez mais fácil, né? Hoje nós vamos entrevistar para saber de um outro problema, como está indo aí as assembleias, como estão indo as assembleias virtuais. As assembleias virtuais também é uma novidade, né? Que era para ser que tinha tudo para ser uma bagunça, né? Então, aí temos os aplicativos, nós tivemos aí o avanço da tecnologia, as pessoas vão se adequando, né? Como a gente, erramos pra caramba, né? Essa coisa do virtual faz a gente cometer uns errinhos, algumas coisas, e ficar muito dependente também, né? De internet, de luz, de chuva. Então, é claro que isso já por si só já é um problema, né? Melhorar a nossa matriz de internet, a nossa matriz de energia elétrica. Isso daí será fundamental para que tudo que está ao nosso redor funcione corretamente e que a gente erre o menos possível. E para falar sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o Roberto Rodrigues, ele que é sócio administrativo de uma empresa que administra a Inteligente ADM, que faz justamente esse trabalho, né? Um trabalho na administração. E queria perguntar primeiro, dar boa noite para o Roberto e dizer aí da nossa preocupação com as nossas assembleias virtuais. Tudo bom, Roberto? Boa noite. Boa noite, Mauro. Que bom ver você aqui novamente, né? Tá no Up TV falando com vocês, é muito bom mesmo. O som está chegando bem aí? Vocês estão me ouvindo bem? A tecnologia está funcionando bem aqui? Aqui a gente procura fazer, olha, foi um grande investimento esse ano todo para que a gente possa ter as boas... Porque, assim, antes nós só dependíamos da nossa tecnologia. Agora a gente também depende da tecnologia do entrevistado, né? Estou vendo aí uma vista, né? Está mais agradável, né? Tá em casa, tá tranquilo. Mas, assim, a gente depende de uma boa iluminação, pelo menos uma iluminação razoável, de uma internet também razoável, porque para não dar aquele lag, aquele monte de problema normal. Mas no nosso caso, não. No nosso caso, tá tudo bem, estamos ouvindo você bem. E vamos falar agora... Eu escutar você bem é ótimo, né? E esse monte de gente em assembleia que fala todo mundo ao mesmo tempo, é uma loucura, né? A situação realmente ela está bem complicada em alguns casos aí, porque o pessoal às vezes está escolhendo errado a ferramenta, né, para fazer a assembleia virtual. A assembleia virtual ela veio como uma demanda nova, né? Porém já é uma solução antiga, né? Porém, na hora que as pessoas vão escolher o formato da assembleia é algo muito importante, porque se precisa levar em consideração uma série de fatores para que você não tire o direito, né? Participação, o direito do voto das pessoas que estarão presentes nessa assembleia, ou até aquelas que tentarão entrar e eventualmente não conseguirão. Você tem que tomar um cuidado extra para que isso não ocorra, porque o direito do voto, o direito de participação, ele é claro na legislação. E você não pode, né, por uma falha da tecnologia, por uma falha da forma de escolher a assembleia, levar isso para dentro do condomínio. E foi legal aqui, porque eu estava ouvindo aqui a conversa de você com o Franzolin, né? O Cristiano Franzolin. E vocês comentaram um negócio bem interessante, que faz bem a gente comentar aqui também, reforçar isso, né? A tecnologia, ela sempre está muito à frente da demanda. Ela avança olhando a demanda, né? Vendo aquilo que o mercado vai consumir. Muitas vezes já torna aquele produto pronto, mas ele não é utilizado. E eu vi isso acontecer, né, com os smartphones. Em 1999, eu trabalhava com a questão de palm tops, né, de pocket PCs, enfim, handhelds.
E esse tipo de equipamento, ele, na verdade, 10 anos depois se transformaram nos smartphones. Então, hoje eu tenho uma situação que, naquela época, em 1999, em 2000, né, quando não se tinha nada de smartphones, nada dessa solução tecnológica, as pessoas já usavam, a gente já usava isso para fazer comanda, né, de operação dentro de restaurantes, dentro de empresas, de logística e tudo mais. E 2010, 2011 é onde eles realmente se tornaram, né, algo efetivo na mão das pessoas. E nessa época, em 2010, a gente desenhou, né, a primeira solução para a Assembleia Virtual. 2009, para ser mais preciso. Em 2010, a gente disponibilizou isso para o mercado, batalhamos aí por vários anos consecutivos a tentativa de implementar essa solução para os condomínios, mas a maioria ainda não via isso como uma necessidade. As assembleias presenciais, muitas vezes, para a visão de muitas pessoas, funcionavam melhor, e as assembleias virtuais foram ficando na prateleira. E agora, né, por coincidência, 10 anos depois, elas vieram numa necessidade total por conta da pandemia. Essa é o grande o dilema, o grande peso, né, da pessoa que é visionária, né? A gente, quando você está falando agora, lembrei de comandos. Na época eu tive restaurante, eu usava, né, esse tipo de coisa. Era assim impensável, né? Nós fazíamos aquilo tudo meio virtual, mas como assim? Como é que você tem confiança que isso vai, de fato, tá certo? Será que, né? Será que não é fácil de desviar essa desconfiança, né, das coisas, né? E eu sempre trabalhei dessa forma, isso em arquitetura também. É tudo igual. Na verdade, eu vejo pelos os materiais que você... nós estamos falando hoje, né, de alguns assuntos, né, importantes e tal, mas nós tivemos aí um apagão lá atrás, né? Falamos muito dos fotovoltaicos, né, da energia solar, que é uma energia limpa, uma energia fantástica, né, que deveria ser fomentada no mundo inteiro, né, apoiada, e não é verdade, isso é caro ainda. E hoje, assim, em quem ainda está pensando nos painéis, aqueles trambolhos fotovoltaicos no telhado, né, hoje você tem tinta fotovoltaica, né? Vidro fotovoltaico. Você põe um espelho de vidro num prédio inteiro e você não paga energia elétrica, né? Aí vai, nossa, mas é por quê? Porque essa tecnologia, como ela não é subsidiada, ela não tem a devida importância, ela passa a ser cara pela falta de demanda, né? Mas é tudo assim. Então eu vejo que acontecendo... E aí depois, quando tem um problema, aí fica aquele tumulto, né? Aí mistura o que presta, o que não presta, e fica difícil de você discernir, né, qual é o melhor caminho, né? Quando você fala de assembleia, não estamos falando simplesmente somente do voto, de aquilo se tornar algo interessante, alguma coisa que seja funcional, né? A pessoa não só vota, como ela fala, e você tem ali uma situação onde o chat... Você tem que mutar as pessoas, são 40, 50, 60, 100 pessoas ali, não dá para falar tudo ao mesmo tempo, mas você pode colocar alguém pilotando ali o chat com perguntas, fazendo rodadas de... Ou seja, organizar isso de uma maneira correta, né? Porque não basta ter o aplicativo, você tem que saber usar o aplicativo e qual aplicativo usar, né, da maneira correta. O aplicativo também que esteja à disposição de qualquer condômino. Porque tem aplicativos que, se você não tiver um PC da NASA, você não roda, né, direito. Você tem que ser tudo alguma coisa que seja num smartphone e tal. E isso daí são decisões que você toma, são decisões técnicas que têm que ser tomadas, e aí depois sim, adaptá-las à parte administrativa. Na verdade, eu vou até complementar isso que você está falando, Mauro, dando algumas noções aí do como é possível fazer assembleias, né? Existem pelo menos 9 tipos de assembleias virtuais. 9 tipos. E ainda que eu elenque os 9 tipos aqui, eles devem ser aplicados de acordo com o tamanho do condomínio, com o tipo de pauta que você vai apresentar, se você vai apresentar multimídia, se você não vai apresentar multimídia, enfim. A questão da participação ela é algo que deve ser muito sensível, porque a Assembleia, isso eu acho que é um negócio um dos mais importantes aqui para eu comentar. A Assembleia ela não se resume apenas no voto.
A Assembleia não é aquele momento que a pessoa chega lá e vota. Não. A Assembleia começa na convocação. A Assembleia começa lá atrás. O artigo 1354, se a gente for falar de leis, né, porque normalmente as pessoas ficam com mais medo das leis, né, do que dos problemas ali operacionais, que também são custosos, mas imagine o seguinte, um artigo 354 diz que a Assembleia não pode deliberar se todos os condôminos não forem convocados. Condôminos não é a esposa do proprietário, não é o filho ou o pai do proprietário, né? Condômino é o proprietário, é o promitente comprador num contrato de compra e venda e um cessionário de direitos. Então, quando você tem essas pessoas como condôminos dentro da legislação, se você não convoca elas, a Assembleia não pode deliberar. Ainda que você convoque elas, a Assembleia começou no edital. Se o edital não tiver claro de tudo aquilo que vai ocorrer e como vai ocorrer na Assembleia Virtual, e alguma das pessoas que participar dessa Assembleia se sentirem prejudicadas porque a informação não foi colocada de forma clara no edital, essa Assembleia pode partir para uma situação de anulação, impugnação e anulação. Depois que você passou pelo processo do edital, que você fez o edital direito, você convocou todos os condôminos, aí vem a questão da execução. O direito de participação é para todos os adimplentes, não os inadimplentes. Como você vai conseguir filtrar isso num condomínio de 300, de 400, de 1.000 unidades, de 2.500 unidades? É difícil? É, se você estiver usando a ferramenta inadequada. Se você estiver utilizando uma ferramenta adequada, a questão fica muito simples, porque a tecnologia ela tem algumas pegadinhas, né? Quando a gente tem a tecnologia na mão, né, que nem você falou bem aí, pô, preciso de um aplicativo potente porque o sistema que eu vou rodar nesse meu computador para fazer essa assembleia requer banda, requer processamento. Está um erro, talvez essa tecnologia não é a mais adequada para fazer assembleia, porque nem todo mundo tem o processador, a conexão ou o equipamento adequado. Então, na verdade, a ferramenta tecnológica utilizada, o software utilizado, o aplicativo, não é o adequado. Poxa, mas eu poderia fazer como? Se o Zoom ele consome muito processamento, como eu faço? Tem assembleias via chat, tem assembleias híbridas com presença local e presença online. A gente tem as assembleias por meio da junção, da videoconferência com o chat. Ah, mas o chat do Zoom eu posso usar? Não, porque o chat do Zoom, em algum momento, você precisa registrar na ata. Então, se você deixar um condomínio com muita participação no chat, você vai triplicar, quadruplicar o trabalho ali do gerente, o trabalho da pessoa que vai redigir aquela ata. E se o sistema já emite a ata de forma automática? Né? O nosso faz isso. Então, essas questões dentro do processo assembleia, né? Do processo assemblear, vamos dizer assim, elas são muito importantes. Então, aonde as pessoas estão se equivocando, né? Nesse período de pandemia? Em escolher as ferramentas. Então, os problemas só aumentam, eles só pioram, né? Aquele pleito ali, aquela situação, porque às vezes as ferramentas escolhidas não foram adequadas. Porque simplesmente pegou lá um sistema de votação, aí pegou um sistema de videoconferência, aí junta isso num pacote, a convocação foi feita pelo correio, pelo WhatsApp, pelo e-mail, aí a distribuição é de outra forma, enfim, o processo não é unificado. Tem condomínios pequenos, né? Eu costumo falar de condomínios até 30 unidades, até 100 unidades e acima de 100 unidades. Se a gente criar essa receita do bolo, a gente consegue fazer assembleias facilmente de videoconferência em condomínios de até 30 unidades. É muito tranquilo. Se você vai fazer uma assembleia num condomínio de até 100 unidades, o que você vai ter ali pela frente? Você pode até usar só a videoconferência, mas você começa a complicar a retaguarda, né? Que é a elaboração da ata, eventualmente o direito de participação pelo vídeo, porque às vezes você só usou a ferramenta de vídeo, alguém pode estar aqui, que nem eu vou ficar agora. Ninguém sabe se eu estou congelado ou se eu estou prestando atenção na assembleia. Mas lá na frente, eu pego e me coloco da seguinte situação. Eu não gostei desse resultado, eu vou falar que a minha conexão travou e eu não pude me manifestar e que se eu tivesse me manifestado, aquela votação não teria ocorrido daquela forma. Se eu tivesse tido a oportunidade de revelar uma informação ali, aquilo não aconteceria daquela forma. Então, esses tipos de situações, por exemplo, né, eu estou te mencionando aqui, num condomínio de até 100 unidades, você pode complicar a vida das pessoas. Você pode complicar o futuro dessa assembleia, né? Agora, acima de 100 unidades, aí a porca torce o rabo, né? Como diz aqui no português bem. Roberto, antes de te interrompendo um pouco, né? As pessoas têm que entender que o difícil é o fácil, né?
Você tem que ter um baita de um aplicativo com extrema tecnologia para fazer o simples, né? Porque o simples é o que é o complicado. Ele tem que ser tão bom que ele pode ser utilizado com banda baixa, você pode ser utilizado com pouco processamento, porque o aplicativo tem que ser bom, a administração desse aplicativo tem que ser bom e tem que validar essa ata. Não adianta nada, quer dizer, fazer uma coisa que não vai ser validada ou vai ser impugnada ou deixa muita brecha de impugnação, é melhor não fazer, né? Porque é um tempo perdido. Nos condomínios de 100 unidades, que esses são os mais complicados, para muitas pessoas ainda tem essa dificuldade, as assembleias elas podem ser simplesmente extrema. Ainda cai a conexão do condômino, ainda que ele precise sair e depois voltar. Enfim, a assembleia aberta, né, se bem feita, ela é uma opção, que é aquela assembleia que duram vários dias. Né? Você não precisa estar com as pessoas ali, todas online ao mesmo tempo. Você não precisa que todas estejam numa conexão de vídeo ao mesmo tempo. Você pode abrir ali a assembleia, fazer um estudo na assembleia, que ela possa ser parte na videoconferência, parte no chat. A parte de apresentação você faz na videoconferência, a parte de deliberação você faz no chat, faz no aplicativo. Então, o segredo, o pulo do gato, eu vou deixar isso aqui, porque isso daqui acho que vale muito, inclusive para quem desenvolve, né, sistemas e está querendo entrar nessa onda das assembleias virtuais, eu vou deixar aqui umas dicas legais. Primeiro, você tem que levar em consideração que as pessoas vão ter dificuldade para acessar. Então, o sistema tem que ser simples. E o simples deixa de ser quando você começa a misturar mais de a videoconferência no Zoom e o chat num aplicativo de votação. Você tem que tentar juntar isso na mesma operação. Esse é um primeiro pulo do gato. Segundo, você tem que permitir que a operação de quem está na mesa ali da Assembleia, junto com o presidente, né, o que está na retaguarda da Assembleia, assim como quem está lá na frente votando, né, do outro lado da tela, do outro lado da ponta da tecnologia, eles consigam fazer isso de forma fácil. E aí onde fica uma situação também importante no final. Tem que ser auditável. Porque a pior coisa que pode acontecer numa Assembleia é alguém se arrepender do voto e você ter deixado na mão dessa pessoa uma possibilidade de ela dizer que não votou naquilo ou naquele item que ela votou, né? Naquela opção de item que ela votou. Então, a auditoria do voto é importantíssima. E nesses condomínios, né, que a gente está atendendo condomínios de 100, 200, 600 unidades, 1000 unidades, né, tranquilamente, a gente faz isso de que maneira? A gente faz com que as pessoas entendam que ela tem um ambiente de apresentação, ela tem um ambiente de deliberação e ela tem um ambiente de voto. Porque a Assembleia só é Assembleia se ela puder ter tido no meio dela, na execução dela, as deliberações. Só votação não é Assembleia, é enquete. Se você faz deliberação e voto, aí sim você está constituindo aí uma Assembleia. Então, como eu disse no início, você tem a Assembleia desde a convocação até a emissão da ata. E a emissão da ata é outra coisa muito questionável, né? Porque muitos condomínios, vou dizer dessa forma, estão fazendo as assembleias virtuais carregando vícios desnecessários das assembleias presenciais. Então, esses vícios, né, porque sempre foi feito assim, né, nas presenciais, estão vindo para o mundo virtual, criando precedentes de erros. Então, se a gente eliminar alguns vícios, né, que se carrega das assembleias presenciais, por exemplo, você acaba evitando problemas nas virtuais. Por exemplo, eu vou dar aqui mais um detalhe do que a gente faz para ajudar o povo aí. Se a gente finaliza uma assembleia no nosso sistema, como que ela é feita? Ela é finalizada, item a item da pauta foi finalizado, a votação acontece. Aí o encerramento acontece. Durante a votação, a gente tem um ambiente que a gente mostra o desempenho dos votos. Como estão acontecendo os votos? É instantâneo isso. Então, a pessoa pode, inclusive o próprio condômino, se a gente construir a assembleia para essa situação, ver como está o andamento da votação. Tem condomínios que não, que o voto é secreto, então não pode ser mostrado. Então, a gente configura para isso. O mais bacana, essa é a parte que eu dei a risada quando a primeira pessoa me falou isso. Uma gerente de administradora disse o seguinte para mim. Quando eu mostrei para ela, a gente finalizou aqui, a gente faz o simulado, né? Toda vez que a gente vai fazer uma assembleia num condomínio novo, a gente faz um simulado. Na hora que finalizou o simulado, que agora você dá 3 cliques, a ata está pronta. Ela, o quê? Eu falei, isso. Você dá 3 cliques aqui, ó, esse clique, este e esse outro.
Está aqui a ata, é só o presidente assinar e você assinar. Ela falou, nossa, está saindo lágrima do meu olho. É verdade, né? Porque normalmente você falou de vícios, né? Bom, as mortes diminuíram, né? Pelo menos, né? Porque as assembleias têm cada coisa que você... É bizarro, né? Eu sempre falo de a gente promover assembleias presenciais com qualidade, sendo divertidas, né? E ainda continuam tendo aquelas assembleias onde você tem que colocar vaga de estacionamento e junto com ou eleição de síndico para poder ter quórum, né? As pessoas se interessam muito pouco por muitos problemas no condomínio, problemas que amanhã elas vão reclamar. E aquela coisa que o meu sábio avô dizia, né? Os ausentes e os omissos nunca têm razão, mas eles insistem em ter razão depois da Assembleia. E o que é legal é justamente esse dinamismo, né, que pode ser dado, desde que bem administrado, né, Roberto? Porque é por isso que nós estamos falando, né? Você trabalha com isso de forma, sem querer fazer trocadilho, né? Inteligente, administração inteligente, né? É ser de fato inteligente para você poder... e outra coisa, né? Eu acho que tem que ter um manualzinho também. As pessoas têm que começar a entender que isso é um caminho sem volta, né? Assim como muitos postos de trabalho no mundo inteiro vão ser alterados, né? Porque os empresários e as multinacionais e as grandes empresas descobriram que eles não precisam alugar prédios imensos, né? Pagando fortunas, né? Para poder ter um resultado que, às vezes, virtualmente é até melhor, né? Eles descobriram... Oi? Quer um exemplo prático disso? Um legal para falar? Por exemplo, claro. Os smartphones tinham um monte de teclas, né? Quando a gente começou a usar smartphone. Lembra do Sim, eu lembro. Tinha um que era bem conhecido, depois ele saiu do mercado lá, era um americano. Enfim, tinha muitas teclas. Hoje você não tem tecla nenhuma no celular. Nada. Se você pegar um Apple, um iPhone, por exemplo, é menos ainda. Você fala, nossa, como que eu consigo fazer tanta coisa só com isso? Então, a tecnologia é essa. E aí você consegue fazer coisas incríveis, né? Você consegue estar... você se vira onipresente, né? Você consegue estar... hoje, um cara dentro de uma caverna no Afeganistão, se ele estiver online de alguma maneira, ele consegue participar do mundo produtivo. Né? Ele consegue ser descoberto, inclusive, enquanto profissional. Né? Aquele cara que tinha uma limitação, lembra? O cara, mas ele mora no interior, ninguém vai dar valor. O cara mora lá no fim lá no Pantanal, mas o cara é um gênio, e ninguém sabe, porque ele não tem a oportunidade de mostrar isso para o mercado e ele passa a poder mostrar. Quer dizer, começa a valorizar aí o que é importante, o melhor músculo que nós temos no corpo, que é o cérebro. E você ter essa janela para o mundo, que é o smartphone, que é a internet, que bem utilizada, né? Quando você se descarta um pouco daquela... Porque as pessoas veem a internet como, assim, muitas pessoas, infelizmente, né? A rede social, né? Vivem duas vidas praticamente, né? Tem uma vida verdadeira e outra na rede social. É uma coisa virtual. Todo mundo é lindo, rico e maravilhoso e não tem problemas, né, na rede social, ou então aquela lavação de roupa suja, sendo que você pode utilizar essa interatividade de uma maneira inteligente, não é verdade? Você poder fazer pesquisas, você tem acesso a tudo no mundo inteiro. Você tem o tio Google aí para ajudar a gente, outros aplicativos de navegação. Enfim, hoje... Um ponto interessante. Deixa eu te comentar um negócio que você está falando aí, Mauro, do Google. Olha que coisa legal, vou falar aqui para vocês. Hoje, o maior problema não é a tecnologia e nem a informação. Porque tecnologia a gente tem ela em todo canto. A informação a gente tem um Google aí, né? E fora outras opções para buscar. Tem o YouTube para ver em vídeo a informação, você tem o Google para ver ela escrita em vídeo ou em imagem, né? Você tem fotos que você já pesquisa no Google, enfim, tem uma série de coisas. Então, hoje o problema não é a informação e hoje o problema não é a tecnologia. O problema é você encontrar cabeças boas, pessoas, profissionais bons para organizar tudo isso de uma maneira que fique fácil.
Porque quando você organiza tudo, e isso eu falo já há muitos anos, desde quando eu comecei lá nos sistemas de condomínio em 2003, 2004, eu já falava o seguinte, falava, gente, o problema do nosso mercado é a coxa de retalhos. Então, o que eu aprendi de lá para cá? Porque eu já sabia que o problema era a coxa de retalhos porque isso fazia as coisas ficarem complexas. E hoje as pessoas não buscam nada complexo porque isso toma tempo. Tempo é dinheiro, tempo é vida, tempo é lazer que se perde, é família que não se vê, enfim. Tempo é um problema que a gente precisa, né, otimizar. E quando a gente tem coisas complexas, o tempo não é otimizado. Poxa, mas então qual é a solução disso? O que a gente fez com o nosso trabalho? Antes a gente queria um trabalho unificado, a gente tinha uma operação fechada, né, que todo o pacote, tipo um sistema ERP, né, aquela coisa particular. E com o tempo, principalmente nos últimos 5 anos, pelo menos para mim isso aconteceu, eu comecei a perceber que não, que a gente tem que abrir a tecnologia. Então hoje é possível que a gente faça a assembleia, né, por exemplo, que este é o caso, tem vários outros, você é da área de engenharia, a gente tem até um trabalho interessante aqui que chama engenheiro virtual, enfim, tem algumas coisas legais aí que até o engenheiro pode ganhar dinheiro com isso daí de forma contínua, recorrente, mas essas coisas a gente ainda não exibiu porque ainda não é o momento. Já estão prontas já há alguns anos, mas a gente ainda não exibiu porque não é o momento. Então, na Assembleia Virtual, este é o momento. Inclusive, eu fui um dos que mais defendeu as assembleias no início da pandemia. Isso deu uma certa notoriedade à questão. E hoje eu posso falar com tranquilidade, as assembleias vão ficar virtuais. Ainda que as presenciais voltem, as virtuais têm muitos benefícios. Você acaba com as discussões, que é aquilo que você comentou, que muitas assembleias são conturbadas. Você torna elas, as assembleias que a gente anda fazendo, elas estão demorando, em média, a metade do tempo do que dura uma assembleia normal. Esses dias eu fiz um condomínio de 200 unidades, aproximadamente, uma assembleia de 9 itens com eleição de síndico, com previsão orçamentária, aprovação de contas, enfim, 9 itens. A assembleia finalizou em 2 horas. É coisa assim, surreal, né? Numa assembleia presencial. Impensável numa assembleia numa presencial, né? As pessoas têm... as pessoas são complicadas presencialmente falando, né? Aqui você falou uma coisa interessante, né? O tempo será um dos itens mais caros daqui para frente, né? Uma das coisas mais engraçadas que eu notei nessa pandemia é a dificuldade que as pessoas têm em o que fazer com o tempo quando ele aparece de repente, né? Você não tinha tempo para tomar café, para ficar com seu filho, para falar com a sua mulher, você não tinha tempo para nada, você passava, eu cheguei a passar, eu vim morar aqui mais próximo da TV, porque eu chegava a passar 3, 4 horas por dia no carro, dentro do carro, dirigindo, né? Então, isso é uma loucura, né, cara? Então, assim, essas 3, 4 horas eu posso utilizá-las para fazer nada. Se eu quiser, não é? Não é verdade, né? Fazer nada. Eu quero fazer. Você quer fazer nada? Eu quero ficar sem fazer nada. E eu quero falar com meu filho, eu quero assistir um filme, né? Então, essa dificuldade que as pessoas têm de administrar o tempo, achando que estão ganhando tempo, que é pior, né? Então, aquela correria, aquela falta de saúde, aquela insalubridade geral, né? Que essa ação provoca, e a tensão psicológica, né? Você está sempre atrasado, sempre com problema, sempre tem alguma coisa, é uma sensação o tempo todo que você esqueceu alguma coisa, e aí, de repente, vem o tempo, e ninguém sabe o que fazer com ele, né? Então é isso. Eu acho que a virtualidade trouxe para a gente a possibilidade de ter tempo. Cabe a nós termos inteligência, que é o que está faltando, né? Aquilo que você falou. O que falta é atitude, o que falta é a gente entender, né? O que fazer de fato com isso tudo, né? Que uma rede social é legal, mas vamos ser sociáveis, né? Não vamos criar batalhas em redes sociais. Você tem aplicativos legais, sim, tira as porcarias da frente, né? Tenha mais opinião, invista mais em conhecimento. Agora temos uma eleição, saiba em que você está votando, vai lá. Poxa vida, o cara não saber hoje em dia onde ele está indo, com quem ele está votando, com quem ele está... É um cara que vai atrapalhar a vida dele pelos próximos 4 anos, meu Deus. Ele não pode perder 5 minutos, né? Então é assim. Roberto, eu fico extremamente feliz de estar aqui de novo conversando com você. Espero também, legal, assim como o Franzolin, que a gente possa se ver pessoalmente, porque virtual é legal,
mais pessoal é mais legal, né? Tomando todos os cuidados, a gente se diverte bastante quando a gente faz coisas que são prazerosas, então é importante, né? E Roberto Rodrigues, né? Da Inteligência ADM, quero que você diga aí para os nossos teleinternautas, né? Além da parte inteligente de administrar, né? Dá um recadinho para eles de como fazer, para não se assustar, né? Com essa virtualidade, porque ela vem para o bem, né? Cabe quem vai escolher é ele, é o pessoal. E usar uma cartilhazinha, né? De como utilizar essa internet, né? Para o cara não me aparecer numa assembleia de toalha, né? Porque tem os loucos, né? Tem uma série de coisas engraçadas que vem acontecendo, chegam aos nossos ouvidos, tá bom? Dá o seu recadinho final aí e eu aguardo você em breve. Tá. Gente, o que eu tenho para dizer aqui para vocês é não tenham medo das assembleias, busquem assessorias, né? A gente vem fazendo assessoria para administradoras, a gente abriu a nossa tecnologia para outras administradoras. Eu posso dizer que 50% das assembleias que a gente está fazendo aqui hoje são assembleias feitas para clientes de outras administradoras. A gente até reduziu os custos, a gente facilitou algumas coisas. Por exemplo, hoje para fazer uma assembleia virtual num condomínio, o custo é de R$780. Poxa, mas isso é alto se comparar com o custo de uma assembleia presencial. Mas você paga uma vez só. E aí você coloca ali a assembleia de forma permanente naquele condomínio. O sistema fica lá disponível no mínimo para um ano. Então, você tem ali opções de fazer isso acontecer de uma maneira melhor. E ficando melhor, você facilita a vida do condômino que não tem tempo para vir na assembleia ou não quer vir porque às vezes é desgastante. Você facilita a vida do funcionário da administradora que não precisa ficar se desdobrando até tarde da noite em trânsito, pegando táxi, pegando Uber no final da assembleia, saindo esgotado para estar no dia seguinte na administradora. Você facilita isso. Você reduz despesas com locação de cadeiras quando o condomínio é grande, multimídia e tudo. Mas, enfim, tudo de bom pode ser feito numa assembleia virtual. E o mais legal é que uma vez que você tem a ferramenta pronta lá, estabelecida no condomínio, você consegue multiplicar mais vezes a pesquisa de opinião, né? Eu vi o Franzolin comentando, saber o que o condômino pensa, saber o que o condômino quer e dar a oportunidade para ele decidir o que ele quer, né? Com orientação e tudo mais, você faz o condomínio andar melhor. Então, as assembleias virtuais, elas vieram para ficar. Fico feliz em poder estar contribuindo com isso no mercado. Fico mais feliz ainda, viu, Mauro, de ter você, a Liliane, me dando o espaço aí para poder falar sobre isso aqui no canal de vocês, que é tão reconhecido aí já, pode dizer mundialmente. Eu estava vendo aqui o mapa de vocês já estão em vários locais, né? Isso é bem bacana, vários países, né? Estamos tentando, estamos indo. Mas vai avançar mais, não tenho dúvida disso, até porque o mundo virtual, ele fez as pessoas enxergarem de outra forma para que serve, né, uma tela. Então, não é só para a gente ficar em rede social, é para fazer trabalhos, para acelerar trabalhos, sair do trânsito, né? Então, hoje a gente está aqui, nos encontramos, eu estou em casa, né? Minha família chegou agora há pouco, eu estava sozinho, mas já estão aqui, eu vou terminar aqui, eu já vou para o sofá com elas. Coisa de segundos. Antes eu precisava, né, se locomover, vocês também. Então, acho que tudo isso daí a gente tem que aproveitar da melhor forma. E fico mais uma vez feliz por estar aqui com vocês de novo, viu, Mauro? Gostei muito, muito legal. Bom, obrigado pelo convite. Foi um grande prazer revê-lo. Falamos aqui com o Roberto Rodrigues, da Inteligente ADM, que trouxe aqui uma visão bacana sobre assembleias virtuais, né? Prometem as assembleias daqui para frente. Falamos antes com o Cristiano Franzolin, e que é um grande amigo nosso também. Ele é cheio de amigos hoje. Não espere mais 2 minutinhos, a gente volta para o terceiro bloco com outro amigo que estava muito sumido aí, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Até daqui a pouco.